Bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, com o tema de uma vida relevante. O pastor disse ontem a respeito da palavra, a palavra é poderosa, amém? Mas não adianta você somente saber que a palavra é poderosa, você tem que aplicar a palavra na sua vida. Se a palavra é poderosa, que você saiba disso, mas faça uso desta palavra. E o tema da nossa ministração nesta manhã é uma vida relevante. Eu conversava com uma pessoa nessa semana, dando um conselho a respeito de um sentimento que havia brotado dentro do coração dessa pessoa, e ali na conversa eu aconselhei, depois que eu terminei o aconselhamento, deixar uma palavra no coração dessa pessoa, eu fiquei pensando que aquele sentimento é um sentimento muito comum, não somente na vida daquela pessoa, mas na vida de muitas outras pessoas. E diante disso eu compreendi que Deus estava me direcionando aqui a trazer uma mensagem para toda a igreja em relação a este tema, uma vida relevante. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus com vocês, capítulo de número 14, o versículo de número 33. Você que é um conhecedor da palavra de Deus, como eu creio que a maioria das pessoas aqui são, glória a Deus, muito bem. Então, você logo vai já se situar no texto, porém, eu vou dar uma breve explanação aqui, para que você não fique fora dessa compreensão. Capítulo de número 14, versículo de número 33, diz assim: E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Gente, é um texto muito pesado, né? É um texto bem duro. Vamos ler de novo? E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, assim diz a palavra de Deus. Deus, através da vida de Moisés, permitiu que o povo saísse de uma condição de escravo do Egito e caminhasse em direção a uma terra prometida. E foi exatamente dessa forma que aconteceu. Moisés, conduzindo o povo, atravessando o Mar Vermelho, chegou muito próximo da terra prometida. E Moisés, ele reuniu um grupo de 12 pessoas, conhecidas como os 12 espias, com essa função. Ele diz assim: vai na terra, dá uma olhada, como diz os mineiros, voltei de Minas esses dias, dá uma assuntada, dá uma olhada ali na terra, e me traga um relatório, me traga notícias a respeito daquela terra. E os 12 espias foram na terra, fizeram esse levantamento e retornaram. Ao retornar, 10 desses 12 homens trouxeram um relatório muito negativo, dizendo assim: olha, essa terra é uma terra complicada, já é uma terra que está povoada, é uma terra onde tem pessoas muito fortes, tem gigantes ali, e a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Porém, 2, o Josué e o Caleb, nós temos um Caleb aqui, hein, gente? Glórias a Deus, O Josué e o Caleb tiveram um outro relatório, trouxeram um outro relatório, uma outra visão. Eles disseram assim: realmente a terra é tudo isso. A terra é uma terra difícil de conquistar, tem gente ali, exército forte, tem gigante, tem tudo isso. Porém, é uma terra boa. Olha, é uma terra boa. E mais, nós vamos conquistar essa terra, sabe por quê? Porque Deus está conosco. E Deus se agradou muito da posição do Josué e do Caleb. Porém, o relatório dos outros 10 fizeram com que Deus decretasse, lançasse uma sentença sobre aquela geração. Deus disse assim: olha, por vocês serem uma geração infiel, difícil, murmurenta, carne de pescoço, vocês não vão entrar na terra prometida. Aqueles que têm acima de 20 anos não entrarão na terra prometida, com exceção de Josué e de
Caleb, né? Então, o que nós lemos nada mais é do que essa sentença de Deus, dizendo que aquela geração não entraria na terra prometida, e foi exatamente isso que aconteceu. E nós vamos ver essas questões de geração aparecendo muitas vezes na Bíblia. Deus ele vai agindo de gerações em gerações, e também é natural, gente, que uma geração passe e outra geração chegue. Isso é natural e normal. Porém, não basta só saber disso, nós temos que ter a nossa mente, o nosso coração muito bem preparado. Lembra do João Batista? Né? Aquele que a Bíblia diz que profeta nascido de mulher não houve um como. João Batista foi um profeta poderoso, né? Aquele que preparou o caminho para quem? Para Jesus. E qual foi a expressão que o João Batista ele usou? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Tudo isso envolve gerações. As gerações elas vão passando e novas gerações vão surgindo. Isso é natural e isso é normal, e eu sei que todo mundo compreende isso. Mas também não é algo comum as pessoas aceitarem isso de uma forma natural. E eu digo isso porque existe um medo, gente. Existe um medo dentro do coração das pessoas, e é exatamente isso que eu tratava nesta semana, né? E é um medo muito comum, é um medo que eu digo que é um medo secreto, né? Nós temos esse medo, mas é um medo secreto, porque nós temos às vezes assim, uma dificuldade muito grande de abrir o nosso coração em relação a isso, né? Vai que eu abra o meu coração em relação a isso, e isso se torne uma realidade, né? Mas esse pensamento, esse medo, esse pensamento que vem dentro do nosso coração, ele vai crescendo. E ele cresce, ele aumenta à medida que os anos da nossa vida, eles vão passando. Em cada momento, cada ano que nós vamos ficando um pouco mais velho, esse medo ele vai surgindo. E que medo é esse? É o medo de nos tornarmos irrelevantes. Irrelevantes. É o medo de nos tornarmos pessoas sem importância. E esse medo é um medo mais comum do que a gente imagina. Nós não admitimos, mas nós fomos buscar dentro do nosso coração, à medida que o tempo vai passando, né, que a nossa geração ela vai passando, uma nova geração vai surgindo, brota dentro do nosso coração esse medo de nos tornarmos pessoas irrelevantes. E isso não é só dentro da igreja, é dentro da igreja também. Mas isso acontece na nossa casa. Eu me lembro do meu pai, um momento em que a minha irmã, ela arrumou um emprego, e ela arrumou um bom emprego, e ela começou, né, a ganhar um dinheiro razoável, né, e já não dependia mais ali do meu pai e da minha mãe dentro de casa, né, já conseguia ter um bom dinheiro, um bom dinheiro mesmo, inclusive até mais do que ele ganhava, que meu pai ganhava. E depois eu consegui ser promovido no trabalho, e aí eu comecei a ganhar também um bom dinheiro, né, e eu percebia o meu pai meio entristecido, né, porque esse sentimento, naquele momento, tinha tomado o coração dele. Eu tinha tanto, inclusive até usou, eu era tão importante, agora já não me sinto tão importante. Isso há mais de 20 anos atrás, gente. E eu identificava isso no meu pai. Né? Falava, mas antes precisava de mim para tudo, né? Para o arroz com feijão, né? Para comprar um tênis, para pagar alguma coisa da escola, né? E hoje vocês vão e vêm, né? e não precisa mais. É esse sentimento que vai brotando dentro do nosso coração. Às vezes não é na família, às vezes é no trabalho. As pessoas que vão acumulando anos na mesma empresa, né? Eu trabalhei por mais de 20 anos na mesma empresa, só em um lugar eu trabalhei. E o tempo vai passando, pode ser que você já esteja aí há 15 anos, 10 anos, 15 anos, e você vê todo aquele período de trabalho. No início você era tão importante, né? Você produzia e tudo mais. Aí chegou um momento que você se tornou aquele que treina, né? Porque a gente vai ficando mais antigo, né? A gente vai pegando
vai perdendo um pouco a pegada da produção, né, Wesley? Mas a experiência conta, não é? Aí você começa a treinar as pessoas, mas chega um momento, rapaz, que parece que você vai ficando meio que no cantinho. Né? O que vem dentro do nosso coração? Vem esse sentimento, né? O medo do quê? De nos tornarmos irrelevantes. Isso é fora e é dentro da igreja também. A igreja, ela é empática. Nós procuramos ser dessa forma. Né? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina. Nós dizemos aqui na igreja, e nós afirmamos isso biblicamente, que todo mundo é importante. Amém? Amém? Todo mundo é importante dentro da igreja. Mas a igreja, ela se renova. Concorda comigo? Se renova e também se inova. Essa é a realidade. Nós tivemos uma experiência nos últimos 2 anos, que a igreja teve que não somente se renovar, mas também teve que se inovar. Né? É equipamento, é a forma de pregar, né? A Jaque estava reclamando aqui, eu não consigo pregar por uma câmera, né? Eu não consigo pregar e olhar, eu gosto de pregar para o povo. É inovação, renovação. E isso é normal e natural que aconteça dentro da igreja. E também é normal e natural que os mais jovens... Eu esperava mais, pastor, está fraco isso aí, hein? Treinar mais. Eu esperava que os mais jovens, amém? É normal esperar que os mais jovens compreendam isso e se lancem nessa direção. Mas os mais velhos, também é natural que vai ter um pouco mais de dificuldade. Né? Nós conversamos esses dias na nossa reunião, né, que quando nós estabelecemos a célula online, teve umas pessoas que a gente teve dificuldade, né, para poder ensinar. Né? Dá vontade de falar assim, deixa o computador que eu estou indo aí. Eu vou resolver esse negócio. Isso, agora, cole no browser do computador o link. O que é browser? Aquele íconezinho com o E, e clica aí. Clica. Né? Clica aí. Né? E agora cola, agora vai abrir. Agora... Gente, por incrível que pareça, são 2 botõezinhos. Um você habilita a câmera e desabilita. E outro você habilita o áudio e desabilita. Mas tem gente que não consegue. É uma luta, né? Uma dificuldade muito grande. Né? Mas glórias a Deus, porque todos aqui estão fazendo e aprenderam. Amém? Isso é muito importante. Mas é uma dificuldade. E vai perdendo também o espaço, gente. Vai perdendo o espaço. Né? Eu vejo em casa... Né, eu com a Ada já está perdendo o espaço, as crianças vão crescendo, né, é o espaço físico mesmo, eles vão dominando. Né, esse dia a Chloe pegou uma prateleira que eu tinha lá, falou, pai, põe isso aqui no meu quarto que eu preciso usar. Eu falei, mas isso é meu. Não, eu vou precisar usar, preciso colocar uns livros lá e tal, a gente vai perdendo esse espaço. Gente, tudo isso colabora para quê? Né, para que esse sentimento de relevância ele aumente. Né? É aquela situação de que mesmo nós querendo entender as coisas, a gente não consegue. Mesmo querendo entender algo, nós não conseguimos. Nós vamos perdendo o quê? Né? Essa capacidade de renovação. Né? A nossa mente ela vai ficando viciada. No bom sentido da palavra. E a dificuldade de desapegar das coisas. E o que acontece é que o mundo vai movimentando e nós vamos nos sentindo meio que analfabetos. Eu já estou começando a me sentir dessa forma em algumas coisas, porque agora eu tenho uma pré-adolescente em casa. E a linguagem, eu estou começando a viver isso. A linguagem, os negócios, tal. Eu vejo o Pedro jogando o joguinho dele ali, ele fala umas frases, uns verbos, né? Lagar. Eu falei, mas o que é aí? Como que é? Lagando? Tá dando lag, tá lagando. O que é isso? Tá travando. Na minha época eu dizia, travou o computador. Agora, como que é, Gui? Lagando? Tá lagando. Aí o Pedro na janela, eu tô lá atrás, né? O Pedro gritando, pai, o computador tá lagando aqui. Eu falei, mas tá água? Furou o cano. Furou o cano.
Gente, eu não sou tão velho assim, não. Eu tenho 42 anos de idade. Né? E vai mudando. Então a gente vai perdendo nosso espaço. Nós vamos nos sentindo o quê? Um analfabeto para a geração. E não é só, gente, fora, não é só, é dentro da igreja também. Porque a igreja ela se renova, e ela inova, e ela tem que caminhar, e é desse jeito. A Bíblia nos mostra isso, está aqui uma geração passando e uma outra geração ela surgindo. E diante disso a gente faz algumas perguntas. Onde eu estou? Onde eu estou, ó Deus? Na passagem dessas gerações, né? Será que ainda eu sou parte fundamental daquilo que está acontecendo? Não precisa levantar a mão. Mas muitos pensam desse jeito. Já tem um tempo de igreja, já tem uma caminhada, já bateu muito a enxada do Evangelho, né? E o tempo passa e as coisas vão surgindo, e aí surge essa pergunta, né? Onde eu me encaixo? Será que eu ainda sou fundamental para tudo aquilo que está acontecendo? E olha para a igreja, gente, olha para a igreja, e olha para o seu coração. Isso é algo muito sério, eu estou descontraindo aqui, mas isso é algo que tem entrado no coração de muitas pessoas e tem feito uma grande destruição. Será que eu ainda sou importante? Será que existe alguém ainda que queira ouvir as minhas histórias? Eu lembro do meu avô, morreu 3 meses atrás. O meu avô era muito calado, mas ele gostava muito de conversar comigo. Ele gostava muito de contar história, né? Então ele contava a história do Mato Grosso, ele contava aquelas histórias todas, e eu sou um bom ouvinte. Você quer prender a minha atenção? Disse, pastor, eu quero contar um pouquinho da história da minha vida. Você vai prender a minha atenção por um dia, 2 dias, uma semana. E meu avô contava aquelas histórias e eu ficava prestando atenção, ficava ouvindo aquilo lá. Mas talvez você não tenha ninguém que queira ouvir as suas histórias. E quando isso acontece, o que acontece? Esse medo de nos tornarmos irrelevantes, gente, ele vai aumentando. É aquele sentimento que a gente está saindo de cena. Sabe? Antes nós éramos protagonistas da história, né? E parece que você vai saindo de cena. Você vai ficando assim, um pouquinho mais de canto. E parece que você já é de uma geração cuja expressão já não ecoa da forma que deveria ecoar. Eu falei tudo isso para que você olhe para dentro do seu coração e veja se esse sentimento não é um sentimento que está tomando conta da sua vida. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu quero responder essa pergunta. Sou relevante? Talvez você esteja aí sentado olhando para mim, dizendo assim, pastor, será que eu sou relevante? Foi exatamente essa pergunta que eu tive que responder para uma pessoa. Será que eu sou relevante? Eu quero primeiramente dizer a resposta dessa pergunta. Eu quero dizer que sim. Eu quero dizer que você é relevante. Mas eu sei que existe aqui os pensamentos mais apurados, aqueles que querem algo mais profundo, e que o simples sim não é o suficiente. Eu quero dizer sim, que você é importante. E eu tenho uma prova assertiva, verdadeira e concreta disso. Sabe por que você é importante? Porque você está vivo. Amém? Porque você está vivo. Eu quero dizer algo para vocês, que eu quero que vocês guardem no seu coração. Se você está vivo, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu que você estivesse vivo, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Porque Deus tem um propósito. Porque o dia que Deus não tiver um propósito para a sua vida, vai fazer com que, como Elias, vai fazer como o Enoque, você vai para os céus, de um jeito ou de outro. Então eu tenho uma convicção, uma certeza, a qual eu quero compartilhar no coração, quero plantar no coração de vocês. Sim, você é relevante. Sabe por quê? Porque você está vivo. E se você está vivo, Deus tem um propósito para a sua vida. Certo é que talvez o propósito que Deus tenha para a sua vida não tenha aquela grandeza que você imagina.
Eu coloco grandeza entre aspas. Por quê? Porque a nossa mente, gente, ela quando é dominada, é a melhor coisa do mundo. Mas a nossa mente, quando nós deixamos a nossa mente, os nossos sentimentos serem dominados, aí complica tudo. Talvez a sua relevância, porque você é relevante, você está vivo, Deus se importa contigo, talvez o jeito que você esteja se enxergando, o jeito que você esteja enxergando a sua vida, os seus propósitos, talvez não da dimensão dessa grandeza, entre aspas. Ah, pastor, você está falando que eu sou relevante, que eu estou vivo, que eu tenho um propósito para a minha vida. Sim, eu estou falando isso. Ah, pastor, então eu vou voltar a jogar futebol. 45 anos de idade. Pastor, é possível? Tudo é possível aquele que crê. É possível. Sabia que é possível? É possível. Talvez não na dimensão da grandeza que você imagina. Talvez a seleção brasileira já esteja um pouco distante para você. Talvez o time da Ponte Preta já esteja um pouco distante para você. Mas quem sabe não, naquele time de veterano do bairro. Você percebe? Como nós aumentamos certas coisas na nossa vida, e os nossos sentimentos ficam embaralhados, e nós acreditamos que nós somos irrelevantes. Talvez sim você pode ser um jogador, possa ser um jogador de futebol. E até um goleador. Estou jogando ali no time veterano da Vila União e sou goleador. Aí você passa com o seu Chevette hatch, a pessoa aponta, olha lá, cara, o goleador da Vila União. Então, esse ajuste deste termômetro, gente, ele é muito importante para a nossa vida. E se você está vivo, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu gosto muito de uma história de um cara chamado Simeão. Simeão. A história de Simeão é muito interessante. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo número 2, versículos de número 25 a 30. Só para ter uma base bíblica, é disso que eu estou falando. Diz assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Amém? Uma promessa sobre a vida dele. Deus tinha um propósito para a vida dele. Qual era o propósito? Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Olha que coisa interessante. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Ah, pastor, não sei. Se você está vivo, existe uma promessa de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E esses propósitos de Deus para a sua vida vai se cumprir, eles vão se cumprir. Só não irão se cumprir se você falar assim, eu não quero isso para a minha vida. Porém, se você está vivo, eu quero lhe dizer com toda a convicção, você é uma pessoa relevante. E Deus tem propósitos para a sua vida. Amém? Então, dito isso, você sabendo que você é uma pessoa relevante, que você está vivo, que Deus tem um propósito para a sua vida, eu quero colocar alguns pontos a mais aí na sua cabeça, no seu coração, para que você seja ainda mais relevante nessa geração. Amém? Todos nós vivemos nesta geração. Todos nós vivemos no mundo contemporâneo. Todos que estão vivos aqui pertencem a essa geração. Então, eu quero colocar algumas coisas a mais para que você entenda e saia daqui com esse sentimento de medo tratado. Que esse medo de ser irrelevante, ele seja curado nessa manhã no nome do Senhor Jesus. E para isso, eu quero usar o personagem Caleb. O personagem Caleb, gente, a história de Caleb é muito interessante. É muito interessante. Eu já falei um pouquinho, mas eu quero falar um pouco mais. Vamos ler aqui
mais dois trechos bíblicos. O primeiro é quando Deus dá a Caleb essa promessa. Lembra da promessa que eu falei para vocês? Qual é a promessa? Né, que eles entrariam na terra prometida e tudo mais, mas tem uma parte a mais dessa promessa, que está aqui no versículo de número 24, no capítulo 14. Depois nós vamos ler o cumprimento dessa palavra em Josué 14, capítulo 14 também, versículos de número 10 ao 13. Tudo bem? Vamos ler aqui, Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Eu vou ler de novo, porque eu não consigo nem chegar ao final do versículo. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. A possuirá em herança. Está aí a promessa. Vamos ver o cumprimento da promessa? Josué 14, do 10 ao 13. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. 45 anos se passaram depois que Deus deu aquela palavra ao Caleb, né? Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Quantos anos? 85 anos. Se passaram 45 anos, 85 anos, tinha 40 anos de idade. Ou seja, passou aí, né, uma vida inteira, né, daquilo que ele tinha vivido desde o momento que ele recebeu essa promessa. E ele diz assim, e ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é a minha força. Como a minha força ela é da mesma forma agora, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins eram gigantes, né, estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir. Como o Senhor disse, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Está aí a promessa de Deus e a promessa de Deus sendo cumprida. Eu quero dizer, se você tem uma promessa dada por Deus, essa promessa vai se cumprir. Amém? Não fique com esse negócio de mimimi, com coisinha na cabeça que o diabo vai plantando. Se Deus lhe deu uma promessa, essa promessa ela vai se cumprir, porque Deus não mente. Deus não mente. Então, se Deus lhe deu uma direção, se Deus lhe deu um sonho, se Deus plantou algo dentro do seu coração, meu irmão, nada vai impedir que esse sonho aconteça. Nada vai acontecer. Nada vai impedir. Não é o chefe lá do seu trabalho que vai impedir. Não é a condição financeira da sua empresa que vai impedir. Se Deus deu uma promessa para a sua família, não é essas intrigas de relacionamento que irão impedir. Se Deus lhe deu um sonho aqui dentro dessa igreja, dessa comunidade, não somos nós que vamos impedir. Entenda isso. Se Deus lhe deu uma promessa e você tem convicção dessa promessa, essa promessa ela vai se cumprir. Não importa o que passa. Ah, pastor, mas já estou tanto tempo aqui nessa igreja e estava lá o Caleb, 45 anos se passaram. E nós vemos o que é a posição de um homem relevante, independente da geração que ele estava vivendo no momento. E nós temos sim que aprender com ele. Sabe qual é a característica, a primeira característica que existiu em Caleb? Ele tinha um outro espírito. Qual é a expressão bíblica? Caleb tinha um outro espírito.
Meu irmão, nós precisamos ter um outro espírito. Esse espírito aqui, sabe o que é? É comportamento da alma. Sabe o que é esse outro espírito? É nível de fé. Sabe o que é ter um outro espírito? É ter um discurso diferenciado dos demais. Caleb tinha um discurso diferenciado dos demais. A terra tem gigante, é mentira? Não é mentira. A terra é difícil sim de conquistar, é complicado, tudo é difícil, mas nós vamos conquistar, sabe por quê? Porque Deus está conosco. Esse é o espírito diferenciado que existia na vida do Caleb, e é esse espírito diferenciado que nós temos que ter na nossa vida. Você tem que entender que a sua família é bênção de Deus, e ter um outro espírito, mas nós nos entendemos, eu falo A e entende B, nós organizamos financeiramente, daqui a pouco a gente está tudo quebrado de novo, aqui a gente organiza o tratamento com os filhos, daqui a pouco está tudo bagunçado de novo, não dá, tudo é a mesma coisa, é mais do mesmo sempre muda o seu discurso, muda, tenha um outro espírito, aumente o seu nível de fé. Está difícil, está uma luta, está complicado, está sim, mas eu vou conquistar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a minha família é uma bênção, é assim que eu vejo. Nós subimos todos os cultos aqui, falamos de vida financeira, muda o discurso, não, pastor, olha, eu sou um dizimista fiel, mas agora eu vou ser um ofertante, mais do que isso, eu vou começar a administrar a minha vida financeira corretamente, eu vou lutar, vai ser difícil, família vem aqui, nós vamos passar por privações aqui, financeiras, mas nós vamos organizar esse negócio aqui, nós vamos lutar todo mundo junto, e você que é o chefe dessa família, está à frente, bata no peito e fala assim, começa por mim, muda o discurso. Isso é ter um outro espírito. Saia da roda dos murmuradores. Você sempre vai cultivar o medo da irrelevância, se você continuar mergulhado na roda dos murmuradores. Essa igreja não vai. É assim mesmo. Né? Sai pastor, entra pastor. Não vai. Célula, oração, discipulado. E aí você está lá no meio da roda dos murmuradores, é mesmo, é isso mesmo, é desse jeito mesmo, não vai mesmo, e aí o medo da relevância vai tomando a sua vida, os anos vão se passando, isso vai aumentando, e aí você pergunta por quê? Quer mudar? Siga o exemplo do Caleb, tenha um outro espírito, tenha um outro nível de fé, tenha uma outra forma de se expressar. Isso muda tudo na nossa vida. Isso muda tudo na nossa vida. Talvez você esteja se lamentando. Pastor, né, eu já tenho tanto tempo de igreja, né? Não me elegeram chefe de nada. Fiquei na porta estacionando os carros. Já dizia o Cazuza, né? Me perdoe pela expressão não bíblica, mas muitos pensam desse jeito. Pastor, estou aqui na igreja faz 15 anos, não sou chefe de nada, não me elegeram para nada aqui na igreja. Irmão, toma cuidado, sabe por quê? Porque a igreja não é empresa. Eu só estou aqui ministrando a palavra para vocês porque Deus permitiu. Quando Deus falar não, eu vou sentar nessa cadeira e eu vou escutar. Do mesmo jeito que você está escutando. A igreja não é uma empresa. A igreja, ela é conduzida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que edifica a igreja. Dentro da igreja, Deus institui príncipes e destitui príncipes na hora e no momento que Ele quiser. E louvado seja o Senhor. O Jó compreendia muito bem isso. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor.
Isso é um outro espírito. Sabe que nós precisamos ter? Um outro espírito. Um espírito diferenciado dentro da nossa casa. Sabe que nós precisamos ter? Um espírito diferenciado na nossa escola. Um espírito diferenciado dentro da igreja. Ah, pastor, mas aqui é só homem e mulher de Deus? Sim, glórias a Deus por isso. Tenha um espírito diferenciado no meio desses. E você vai ser tão relevante como foi o Caleb. Mas Caleb não era só isso, não. Caleb, ele tinha uma disposição para lutar. Uma disposição para lutar. Ele diz assim, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Gente, eu vou falar de novo, vou repetir de novo. A expressão do Caleb é, eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou lá para espiar aquela terra. Eu estou tão forte como há 45 anos atrás. Eu estou com a mesma força, eu tenho a mesma disposição para lutar. Ah, pastor, mas sabe, eu sinto, sabe que eu não sou relevante, eu sou muito irrelevante para essa igreja. Meu irmão, tenha disposição para lutar. Tenha disposição para lutar. Faça a sua célula. Faça a sua célula. Faça o seu discipulado. Venha aqui orar. Ai, pastor, mas está tão frio esses dias. Gente, parece assim, né? Eu, pastor Braz, a gente tem uma organização da oração aqui, e nos meus dias parece que cai geada. É só nos meus dias. Eu já orei revoltado com Deus, falei assim, manda um pouco do frio para o pastor Braz. E essa semana a gente trocou, e no dia que ele veio estava quente, no dia que troquei estava frio. O frio é uma nuvem de frio que está em cima de mim. E eu, na quarta-feira, gente, eu acordei, olhei 5 graus. Quando eu parei aqui o carro, eu olhei de novo 6. Falei, melhorou 1 grau. Gente, a mão congelando, assim, eu tudo encapuzado, mas sem luva, mão. Eu encostei no cantinho ali, né, e ajoelhei no cantinho, falando, Deus, me aquece fisicamente. Eu falei, hoje aqui é só eu nessa parada aqui mesmo, vou ter que sustentar aqui o negócio, porque com esse frio nem eu queria estar aqui. Aí eu estou ajoelhado ali, mais para esconder do frio do que para orar, né? Sendo sincero. Ajoelhadinho, daqui a pouco eu vejo um barulhinho de pé, né? Falei, estou chegando mais um, né? Aí chegou mais um. Daqui a pouco a batidinha de pé, chegou outro. Daqui a pouco eu olhei, 4. Aí eu já empolguei, né? Já tirei a blusa, já levantei. Falei, agora vamos arrebentar nessa oração aí, né? E tal, comecei a orar. Aí eu olhei no computador, né? Quando eu vi, tinha mais de 30 conectados. Eu falei, eu não estou sozinho. Tem gente com disposição para poder lutar. Meu irmão, quer ser uma pessoa relevante? Tenha disposição para poder lutar. Quer ser relevante na vida de outra pessoa? Lute por essa pessoa até o último momento. Lute por essa pessoa, nunca desista dessa pessoa. Eu tinha um discípulo muito perto de mim, que faleceu. Pode falar qualquer coisa, mas eu lutei até o último momento, até o último instante. Até o último instante, não desisti. E se não tivesse falecido, eu estaria lutando até agora, até hoje, na mesma intensidade. Disposição para lutar. Luta pela sua casa. Quer ser uma pessoa relevante? Tenha disposição. Não adianta você achar que você vai ser uma pessoa relevante, acordando 11 horas da manhã, deixando o dia passar. Não adianta, isso é pensamento de tolo, gente, desculpa falar, mas essa é a realidade. A disposição para lutar. Quando nós lançamos uma palavra aqui, deste altar, que não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, você tem que dar um salto e falar, eu estou aqui. Eu vou encarar esse negócio. Pessoas relevantes têm esse tipo de atitude. Ah, mas de novo isso, pastor, a mesma coisa. Ah, de novo, a mesma palavra, a mesma fala, falta disposição. Pessoas que não têm disposição para lutar nunca serão relevantes, pelo menos não serão relevantes na medida em que elas podem ser relevantes. Vocês estão me entendendo?
Essa importância que nós temos, diretamente relacionado com o quê? Com a nossa disposição de lutar. Ah, mas eu quero ser relevante. Ah, mas eu não quero ficar cansado. Eu quero dormir muito. Eu quero viver em pastos verdejantes. Eu quero... Meu irmão, tudo bem. Você pode até ter esse pensamento, até querer ser dessa forma. Mas eu acredito que as duas coisas vai ser muito difícil de você conciliar. Precisamos ter um outro espírito. E precisamos ter a disposição de lutar. Ah, pastor, eu queria ser mais relevante aqui dentro da igreja. Tenha disposição para lutar. Aqui o que não falta é batalha, meu irmão. Aqui o que não falta é batalha. Às vezes eu tenho que sair aqui, eu com o pastor Brás, ir numa pessoa, voltar, ir para outra pessoa, ir para um velório. Fizemos 7 velórios nesses últimos 15 dias, todos de pessoas com menos de 52 anos de idade. O que não falta aqui é fronte de guerra, certo, Jeff? E se faltar aqui, lá no Florença tem um monte. Não falta guerras, batalhas para serem travadas aqui. Tenha disposição. Pastor, o que eu tenho que fazer aqui? Dá uma ponta dessa guerra aí. Quer ser uma pessoa relevante? Mude. Tenha um outro espírito e tenha disposição para lutar. Quer ser uma pessoa relevante? Lute. Lutas grandes. Escuta o que eu vou falar para vocês. Quer ser uma pessoa relevante? Lute. Lutas grandes. O Caleb, ele disse assim, eu quero, eu tenho 85 anos, eu quero o monte, eu quero aquele monte, é esse monte mesmo que eu quero. O Josué, que foi parceiro do Caleb, eu não sei o que ele pensou, mas se fosse eu pensaria, rapaz, por que você não pega um negocinho melhor? Porque monte é tudo mais difícil, né, seu Jaci? Construir uma casa no monte é mais difícil, é mais complicado. Plantar em monte é mais complicado. Monte só é bom para pular de asa delta. Só isso, para quem gosta ainda. Difícil. E o Caleb falou assim, eu quero aquele monte, mas lá tem gigantes. Ele disse, não importa, Deus está comigo. Não importa, Deus está comigo. Sabe quem são as pessoas relevantes? São as pessoas que não têm medo de lutar lutas grandes. Eu trabalhei por muito tempo, gente, numa empresa, como eu sempre falo, e vocês já sabem disso, e eu sempre gostei de encarar os desafios. Quando eu era um gerente de projetos, eu pegava os projetos mais complicados que tinha. Não é porque eu era sadomasoquista, não, ou eu gostava de sofrer, nada disso, mas eu encarava. Numa reunião de gerentes da empresa, quando pintava um projeto, e quando todo mundo corria daquilo lá, eu falei, deixa que eu encare esse negócio. E assim eu fui aprendendo. Né, eu gosto muito da expressão do Marcelo, né, nosso obreiro, ele fala assim, estou aqui, pastor, né, no calor, fui forjado no calor da batalha. Ele usa essa expressão. Gente, eu acho muito bonito ele falando isso. Não fala isso, Isaac? Estou aqui, pastor. Estou aqui, sou obreiro. Fui forjado no calor da batalha. É lindo isso aí, gente. É na luta. É no calor da batalha. Eu falava, não, deixa que eu... Quando todo mundo estava correndo, projeto curto prazo, orçamento pouco, e todo mundo queria as coisas mais tranquilas, eu falei, eu vou encarar isso. E isso sempre me fez uma pessoa muito relevante. Na hora de ter que cortar e mandar a gente embora, eu garanto para você, eu poderia estar na lista, mas eu era o último lá da lista. Quer ser uma pessoa relevante? Lute as lutas grandes. Peça a Deus, fala, Senhor, o que eu posso fazer aqui dentro da igreja? Um desafio. Qual é o desafio que o Senhor quer que eu encare aqui? Mas, Senhor, me dá um desafio pancada, soco na moleira, soco no estômago, porque eu quero crescer. Nós corremos disso. Às vezes nós precisamos de pessoas em certas áreas aqui. A pessoa corre, foge. Gente, muda a cabeça.
Precisa mudar a cabeça, quer ser relevante, lute as lutas grandes. Estou vendo o Júlio ali, no momento que nós precisávamos de uma pessoa para poder ministrar lá no Florence. Não foi, Júlio? O Júlio está aqui, encarava, num momento de pandemia. Às vezes fala assim, pastor, está difícil, mas eu vou encarar. Lutas que são lutas grandes, gente. Não fuja das lutas grandes. Sabe por quê? Lutas grandes são para pessoas grandes. São para pessoas relevantes. Encare, tenha um espírito diferenciado, tenha disposição para lutar e não corra das grandes batalhas, porque são as grandes batalhas que farão de você um grande homem. Um grande homem. Quantas vezes eu não cheguei aqui nos jovens, antigamente, primeira vez que eu ministrei a palavra aqui, na igreja, não aqui na igreja, foi no outro prédio, mas na igreja para a igreja, foi um culto de jovens. Eu estava sentadinho, tranquilo, no culto de jovens, o pastor Ricardo chegou, sem voz. Estou sem voz, você prega. Eu falei, pastor, prego. Aí eu fiquei pensando, rapaz, será que ele ficou sem voz agora? Eu acho que ele tinha ficado sem voz faz tempo, ele poderia ter avisado 1 hora antes, 2. Mas foi no calor da batalha. Forjado no calor da batalha. Ministro, pode deixar o ministro. Tem uma palavra, está aqui dentro do coração. Pode deixar. E pela primeira vez foi desse jeito. Não, estou esperando um convite oficial, 3 vias, uma amarela, uma azul e uma verde, assinada pelo pastor Vilela, com o CNPJ da igreja, esperando essa convocação para essa guerra. Meu irmão, lute, lutas que sejam grandes. Não fuja dos desafios. E eu, já partindo para o encerramento, eu vou dizer que você precisa identificar as promessas de Deus para a sua vida. Porque tudo isso que eu falei, se você não identificar as promessas de Deus para a sua vida, não vai valer de muita coisa. Porque o que o Caleb, ele fala, depois de 45 anos, ele fala tudo isso. Eu sou jovem, estou forte, jovem não é no físico. Sabe, gente, às vezes o nosso físico não acompanha. E isso é natural. Mas a nossa cabeça pode colaborar. Nossa vida espiritual pode colaborar. E o Caleb, ele fala tudo a respeito disso. Fala, eu lembro, eu estou forte, estou tudo aqui e tal, mais, eu quero um monte, mas o monte é um monte, tem gigante, eu vou conquistar. Sabe por quê? Porque foi o Senhor quem disse. Foi o Senhor quem disse. Meu irmão, se o Senhor deu uma promessa para você, quem sou eu para retirar essa promessa? Se Deus deu um sonho no coração, colocou esse sonho dentro do seu coração, quem poderá vencer o braço direito forte do Senhor? Quem? E isso nós precisamos entender. O Caleb, ele fala aquilo, mas ele lembra da promessa. Foi o Senhor quem disse. Foi o Senhor que me deu essa promessa, e essa promessa vai se cumprir. Meu irmão, talvez você tenha muitos sonhos. E talvez esses sonhos foram diminuídos. Talvez você tenha muitos sonhos fora da igreja, e a situação hoje diminui esse sonho. Parece que o sonho fica distante. Mas eu quero dizer para você, se você reconhece uma promessa de Deus sobre a sua vida, e eu sei que existe uma promessa e um propósito de Deus sobre a sua vida, porque você está vivo, e se você reconhece isso, meu irmão, traga na memória essa promessa, como o Senhor disse, eu estou aqui, eu não vou fechar os meus olhos, porque existe uma promessa sobre a minha vida. Meu irmão, e quando existe uma promessa de Deus sobre a vida de uma pessoa, nada, pode ser pandemia, pode ser sistema econômico, pode ser presidente, entra presidente, sai presidente, pode ser qualquer coisa, pode ser aqui a igreja, presbitério, líder, pode ser qualquer coisa, nada vai impedir que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Então a gente precisa parar com esse negócio.
de achar que às vezes uma palavra humana é mais forte do que a palavra de Deus. Não existe nada mais forte do que a palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Se você tem uma promessa de Deus, meu irmão, isso te faz uma pessoa muito relevante. E se Deus lhe deu uma promessa, quem humanamente nessa terra vai arrancar essa promessa da sua vida? Quem tem poder para desfazer a palavra de Deus? Quem tem o braço mais forte do que os braços de Deus? Ah, Du, mas foi passando, o tempo está passando, e nada está acontecendo na minha vida. Meu irmão, tenha um outro espírito, disposição para lutar, busque lutar as lutas grandes, identifique as promessas de Deus e siga em frente, porque estava ali o Caleb, conquistando uma terra ruim, sendo vitorioso. Sabe por quê? Porque era relevante, porque compreendeu uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o menor será líder de 1000. A Bíblia diz isso. Você tem uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, que a sua família iria prosperar, seria uma família abençoada. Tome posse dessa família e declare: foi o Senhor que disse, está aqui na palavra de Deus, eu creio nessa palavra, e nada vai mudar o meu pensamento em relação a isso, porque é Deus quem colocou isso dentro do meu coração. Isso são pessoas relevantes. Pessoas que mudam a história. Não ficam esperando a história ser favorável à sua vida. Meu irmão, eu encerro dizendo algo para vocês. A expressão do versículo 24 que nós lemos diz: e a sua semente possuirá essa terra. Isso é geração. Isso são gerações. Aquela promessa não era só para a vida do Caleb. Era para as gerações. E eu comecei a falar aqui a respeito de gerações. E eu encerro falando de gerações. Nós colaboramos na nossa geração. O que eu quero dizer com isso? Nós fazemos parte de uma grande obra que Deus está fazendo. Nós não somos essa grande obra por inteiro. Entenda o que eu estou falando. Nós fazemos parte de uma grande obra. Uma obra que está sendo construída de tempos em tempos. Nós colaboramos com essa grande obra. Da mesma forma que os apóstolos colaboraram. Os pais da igreja colaboraram. E o evangelho foi sendo transmitido, pregado. Cada um lutou a sua batalha. Teve aqueles que morreram ao fio da espada e colaboraram com a obra. Nós, por graça de Deus, não precisamos morrer ao fio da espada, mas nós morremos a todo dia para a nossa alma, a fim de colaborarmos com esta obra. Nós somos parte de um todo. Gente, quando nós estivermos nos céus, eu sei que você estará comigo nos céus, amém? Nós vamos nos encontrar, nós vamos encontrar todo esse povo, sabe? E lá você não vai falar pastor Eduardo, você vai falar Eduardo, Du, Edu, Du. Você está aqui, opa, logo que eu estou aqui, que bom que você está aqui. E nós vamos receber e encontrar essas pessoas de outras gerações, todas no mesmo lugar. Sem patente, sem nada, mas todos debaixo da presença de Jesus. Isso é um todo. Enxergue como um todo. Sabe, quando eu vou ali na igreja, ali na nossa chácara, eu vejo o prédio que nós construímos. Tem uma telinha, uma telha que eu ajudei a colocar. Eu ajudei a colocar. Aquele parafuso lá tem a marca do meu DNA. Eu ajudei a colocar. Me lembro, subindo na escada, preso no cinto. Parafusei a telha.
E eu olho para aquela telha e falo, eu fiz parte disso aqui. Eu não fiz o prédio todo, mas eu coloquei aquela telha, com a ajuda de tantos irmãos. Eu passei aqueles fios que está lá. De vez em quando não funciona muito bem, o Lu reclama, mas está lá. Fiz parte daquilo. E eu olho e eu falo, meu Deus, eu sozinho não faria tudo isso. Mas eu tenho, sabe, uma alegria tão grande de ter feito algo. De ter colocado, talvez aquela telhinha não seja nem a telha mais importante, que não é. Mas é uma telha que está lá. Se fisicamente nós podemos ter esse entendimento, imagine espiritualmente. Quando você fala numa célula de Jesus para uma pessoa, essa pessoa se converte, família se converte, e o evangelho vai sendo passado de geração a gerações, por intermédio de uma palavra, de 25, 30 minutos que você pregou. O seu DNA, ele é conduzido pelas gerações. Imagine se Jesus voltar daqui a 200 anos, nós vamos estar tudo lá nos céus. E a igreja vai ser arrebatada, vai chegar uma pessoa e vai falar assim, Edinho, você que é o Edinho, sabe, Edinho? O meu tataravô ouviu falar da mensagem lá na célula que você fez. Ah, gente, isso é parte de uma grande história. E quando nós começamos a pensar dessa forma, a nossa vida ela muda. O nosso jeito de pensar muda. Muda. Sabe que eu desejo para cada um, inclusive para mim, que nós tenhamos um espírito diferenciado. Que nós tenhamos uma disposição de lutar. Que nós não fujamos das grandes lutas. E que a gente sempre tenha na cabeça e no coração as promessas de Deus. Sempre compreendendo que dentro de uma igreja nós fazemos parte. Nós colaboramos. E a igreja é edificada de geração em geração. De geração em geração. Qual é o medo que você tem? É o medo de ser irrelevante? Não precisa ter mais esse medo, porque você está vivo e Deus tem uma promessa de Deus para a sua vida. E essa promessa, ela vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com vocês. Talvez eu tenha falado algumas coisas que não tenha passado pela sua cabeça, talvez de uma forma agradável, como você gostaria. Mas toda palavra, ela passa pelo raciocínio, ela tem que ser pensada, ela tem que ser refletida. Mas a palavra, ela é poderosa. Saber disso é importante. Mas deixar que essa palavra entre no seu coração para que esse poder se manifeste, isso é uma decisão de cada um. Talvez, meu irmão, você olhe para a igreja e se sinta ultrapassado. Talvez você olhe para a sua vida e se encontre ou ache que você está numa geração cuja expressão e a voz já não ecoa mais. Talvez você esteja dentro dessa igreja aqui, servindo, mas servindo com um sentimento, com esse medo de ser irrelevante. Hoje o Senhor quebra isso do nosso coração. Hoje, se você permitir, Deus vai limpar do seu coração esse sentimento. E você vai compreender que você é importante, que você é fundamental, que da mesma forma que Caleb foi relevante por sua vida toda, você também pode ser relevante por uma vida toda. Basta você compreender a palavra de Deus. Talvez o que esteja faltando para você é ter uma fé aumentada, ter um espírito diferenciado. Sabe, meu irmão, humildemente reconheça isso a Deus, peça perdão e peça que Deus lhe capacite a ser diferente.
Talvez falte realmente uma disposição para lutar. A unção é poder de Deus, é capacitação. Peça a Deus que essa unção vai ser derramada sobre a sua vida. Talvez o que esteja faltando é a coragem de encarar grandes lutas. Talvez você já esteja servindo, mas você sente que você é capaz de ir além, mas você não consegue. Falta uma coragem. Peça a Deus, porque a unção de Deus nos enche de ousadia. Ou você pode estar no nível em que você não enxerga as promessas de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos. Meu irmão, independente de qual seja a promessa, o propósito, Deus tem. E se Deus tem algo para a sua vida, peça a Ele nesse momento a revelação divina. Eu quero orar por vocês, mas eu quero que antes vocês orem aí no seu lugar. Amados, eu vou orar com vocês, mas algo interessante que me chama a atenção em Caleb, esse conquistador, esse homem tão relevante a vida toda, 45 anos se passaram. Você pensou que ele não teve culpa nenhuma de estar naquele deserto? 40 anos no deserto. Ele estava pagando um preço de pessoas desistidas, pessoas irrelevantes, pessoas que não tinham o olhar de conquistadores. Ele estava pagando um preço, e ele ficou 40 anos com aquele povo, vendo tantos companheiros morrerem, perderam, guerreiros, príncipes morreram todos no deserto. Ele foi o segundo, amados, ele não foi o primeiro. O companheiro dele, Josué, que foi o primeiro, ele foi o primeiro a dizer: essa terra é boa, nós vamos conquistar. Josué se inspirou nele, e Josué se tornou líder, e ele se tornou segundo com muita alegria. Estou aqui para servir. Por isso, essa é a postura de um conquistador. E o interessante, por quê? 45 anos se o povo passou 40 anos no deserto? Sabe por quê? Porque ele ajudou tribo a tribo. Quando entrou na terra prometida, eles tinham que expulsar os inimigos de lá, e cada uma das 12 tribos ele ajudou, ele batalhou durante esses 5 anos, até que todo o povo conquistassem a sua terra, o seu canto. Depois que todos conquistaram, e ele participou daquela conquista do povo dele, aí ele chega então e fala: chegou a minha vez, a minha promessa que Deus me deu há 45 anos está viva aqui, e eu estou vivendo por ela. Me dê. A sua promessa vai manter vivo enquanto você entender que você tem que trabalhar pelo seu irmão. Não importa que ele fez parte de uma geração murmuradora, você vai ajudar ele a conquistar. Ele é seu companheiro. Talvez não seja tão quanto você, guerreiro e conquistador, mas este é o papel de um conquistador. Eu estou aqui, uma pessoa que achava que estava aposentada já. Peguei um carro mais novo para ir viajar, para assumir de compromissos mais sérios com a igreja. Deus me chama e fala: você precisa ajudar o jovem. Falo: Senhor, eu sou de uma outra geração, eu estou tão doente, eu não posso. Mas Deus falou: vai restaurar esse ministério. E eu estou aqui todos os sábados como líder de jovens. Pessoas não querem estar ao meu lado, porque afinal de contas eu estou substituindo um outro líder. Não querem, se recusa a ouvir a direção, receber a oração de Deus. Mas estou aqui com aqueles que querem, trabalhando, dando o meu melhor, orando 2, 3, 4 dias pelos jovens por uma palavra. E eu quero deixar este legado com vocês. Eu não sei até quando,
mas Deus tem renovado as forças. E eu digo, se você tem o coração de um conquistador, de um batalhador, Deus vai renovar as suas forças. Até o fim você será relevante. E eu quero orar para que Deus dê esse legado, essa unção de Caleb sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai, eu digo amém a tudo aquilo que foi ministrado, porque veio de Ti. E eu sei que aqui está um povo, meu Deus, que tantas vezes olha à sua volta e tem medo da irrelevância. O tempo está passando, a idade está chegando, e não acontece muitas coisas comigo no mundo espiritual. Mas, meu Deus, eu peço que agora essa unção poderosa do Teu Santo Espírito venha sobre todos aqueles que têm passado sim por lutas, por perdas, mas que continuam aqui buscando a Tua face. E hoje você fala, hoje o Senhor fala para cada uma dessas pessoas: você é relevante, porque está buscando a minha face, e eu tenho feito promessas para ti, e essas promessas se cumprirão. Tão somente creia, porque eu te conduzirei a grandes conquistas. Não esmoreça, não desfaleça, porque tu não estás só, eu estou contigo e renovo as tuas forças para a batalha. Obrigado, meu Deus, obrigado. Recebam este poder, esta palavra e esta unção, e vá em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, fortalecidos no poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você que crê e recebe, fique em pé agora, em nome de Jesus, porque Deus te usará grandemente. Tão somente creia.